Cristina Junqueira é cofundadora e CEO do Nubank, banco digital com valor de mercado de 41,5 bilhões de dólares. É conhecida por sua trajetória profissional no Itaú Unibanco e foi a única brasileira listada na revista Fortune 40 Under 40 de 2020, lista dos jovens mais influentes no mundo dos negócios, e possui uma fortuna de 6,3 bilhões de reais. Cristina Junqueira nasceu na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, em setembro de 1982. Ela se mudou ainda muito pequena para o Rio de Janeiro com seus pais. Cristina é a filha mais velha de 4 irmãs e cresceu em um ambiente que exigiu muita maturidade desde cedo. Seus pais sempre trabalharam muito. Muitas vezes ela acordava e eles já tinham saído para trabalhar, e quando ia dormir, eles ainda não tinham chegado em casa. Com 11 anos de idade, Cris Junqueira já fazia compra do mês para sua mãe. Com 14, ela acompanhava as irmãs nas consultas ao médico. No Rio de Janeiro, ela estudou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, uma instituição de classe média alta localizada no bairro de Botafogo. Ao terminar o colegial e passar no vestibular, Cristina voltou para o estado de São Paulo para cursar engenharia de produção na USP. Em 2004, ela concluiu a graduação e neste ano ela ingressou no mestrado na mesma universidade. Nesta época, trabalhou como analista de sistemas no Unibanco. Se inscreva no canal, isso ajuda a levar este conteúdo para mais pessoas. Em 2006, se tornou consultora interna na Booz Allen Hamilton, empresa norte-americana de gestão e consultoria, e também no Boston Consulting Group. Já em 2007, Cristina Junqueira se mudou para os Estados Unidos, onde estudou finanças e marketing na Northwestern University, no estado de Illinois. Quando voltou para o Brasil em 2008, recebeu o cargo de superintendente de negócios no Itaú Unibanco, trabalhando por quase um ano na área de seguros para pequenas e médias empresas. Em 2009, seu caminho cruzou com o de Luiza Helena Trajano, já que a Cristina trabalhou no Luiza Cred, antigo braço de financiamentos do Magazine Luiza, onde se tornou head de produtos, permanecendo no negócio por quase 3 anos. Porém, em 2012, a Cris Junqueira retornou ao Itaú Unibanco para trabalhar na área de cartões da instituição financeira. Nessa época, ela propôs ideias inovadoras para o segmento de mercado. Mesmo assim, não obteve apoio interno. Pessoas inovadoras como Cris Junqueira em um ambiente de comando e controle, mesmo dando resultados, incomodam demais. As equipes sempre gostavam dela, porque ela era muito inclusiva, colaborativa e sempre dividiu muito conhecimento. Mas a quantidade de problema que a Cristina Junqueira gerou, porque queria fazer as coisas de um jeito diferente, era muito grande. Então, ela decidiu encontrar um lugar que valorizasse essas características. Ela acabou construindo um. Pensando em te ajudar a criar coragem para tomar as decisões necessárias para a sua vida, vou colocar aqui na descrição o link do livro Ponto de Inflexão, livro que é best-seller e campeão de vendas. Porém, quando Cristina Junqueira saiu do banco, ela não tinha a intenção de empreender. Naquela época, ela parou uns 3 ou 4 meses para pensar. Leu uma quantidade grande de livros. Ela acordava antes das 7 da manhã e ia para frente do computador. Dormia às 11 da noite, às vezes meia-noite.
depois de ficar o dia inteiro lendo, pensando e escrevendo. No final das contas, a Cris ficou somente 2 meses parada, até encontrar o Davi Vélez, também sócio fundador do Nubank. Um headhunter, uma espécie de caça-talentos de executivos que conhecia a Cristina Junqueira há algum tempo, apresentou ela ao Davi Vélez e disse que seria bom ela conhecer ele. Com essa dica do amigo headhunter em mãos, a Cris marcou um café com o Davi e foi totalmente despretensiosa, só para conhecer mesmo. Eles ficaram umas 2h30 conversando e naquela noite ela não dormiu direito. A primeira conversa deles foi numa quinta-feira. No fim de semana, se falaram novamente e conversaram muito sobre o caso da Capital One, banco americano que cresceu com a promessa de cobrar menos tarifas e descomplicar o atendimento. Na segunda-feira, ela aceitou o convite. Em maio de 2013, Cristina Junqueira deixou o Itaú Unibanco para fundar, junto com Davi Vélez e Eduardo Weibel, o Nubank. Assim como os sócios, a executiva entendia que os bancos do país cobravam taxas altas e ofereciam um serviço de baixa qualidade. Com isso, o projeto nasceu buscando se diferenciar das altas tarifas bancárias cobradas no Brasil. No começo, os 3 fundadores ficaram responsáveis por todas as atividades da empresa. Desta maneira, Eduardo Weibel era o CTO do grupo, enquanto Davi Vélez se tornou o CEO do Nubank. Cristina Junqueira trabalhava especialmente no atendimento. Já em um de seus primeiros anos de fundação, o Nubank conseguiu trazer uma grande quantidade de clientes para o seu negócio. Ela levou para o banco o conhecimento sobre o mercado de cartões de crédito, parte operacional e regulação. Assim, principalmente por conta das vantagens em relação aos concorrentes, como isenção de taxas de manutenção, menos burocracia, o banco digital passou a crescer e ganhar espaço no mercado brasileiro. Há quase um ano, ela assumiu a presidência da Operação Brasileira, a maior da fintech. Em 2017, quando Cristina Junqueira estava grávida de 7 meses da sua primeira filha, ela viajou para os Estados Unidos para fechar a primeira grande captação de recursos do Nubank após a sua fundação. Quem vê a Cris Junqueira diz que, além de colocar um negócio bilionário em pé, ela provou que é possível uma mulher ter uma família e uma carreira de sucesso. Em 2020, Cristina Junqueira foi capa da edição Mulheres Mais Poderosas do Brasil, da revista Forbes. Na época da publicação, ela posou grávida da sua segunda filha. A primeira filha nasceu em meados do lançamento do Nubank no Brasil. Não havia funcionários trabalhando com a Cris Junqueira, somente desenvolvedores. Por isso, ela precisou pular a licença maternidade e retornar ao trabalho logo depois do parto. Foi algo necessário para ela, porém ela tem consciência de que essa situação passou longe de ser o ideal. Nenhuma mulher deveria precisar passar por isso. Todas essas questões colocaram a Cristina Junqueira entre as principais executivas do país, com participação de 2,9% no Nubank, e logo após a oferta inicial de ações, segundo a Forbes, essa porcentagem equivalia a uma fortuna de 1,3 bilhão de dólares, cerca de 7,5 bilhões de reais. Ela está presente nas listas das principais lideranças empresariais do país, em um lugar em que nenhuma mulher havia chegado antes. A cofundadora da fintech entrou para a lista de bilionárias da revista Forbes,
como empreendedora do setor financeiro. O Nubank se tornou em 2021 o primeiro unicórnio brasileiro, startup que vale mais de US$ 1 bilhão, a ultrapassar um valor de mercado de 11 dígitos. Com mais de 40 milhões de clientes, neste mesmo ano, a empresa recebeu em 2 aportes a rodada recorde de US$ 1,15 bilhão, mais da metade dos US$ 2 bilhões que havia captado desde a sua criação. Entrando no 8º mês da sua terceira gestação, a executiva Cristina Junqueira, de 39 anos de idade, enfrentou uma rotina exaustiva de reuniões nos dias que antecederam a dupla abertura de capital do Nubank na Bolsa de Valores de Nova York e na B3 em São Paulo. A abertura de capital foi bem sucedida e a maior em termos de participação de investidores de varejo do mercado brasileiro. 815 mil pessoas investiram em seus BDRs, equivalentes a ações aqui da Bolsa Brasileira. O Nubank atingiu 52 bilhões de dólares em valor de mercado após a estreia na Bolsa de Nova York. Cristina Junqueira participou da cerimônia de abertura do capital em Nova York, ao lado de outros fundadores, grávida da terceira filha e na presença das outras duas, Alice e Bela. Para muitas pessoas, a Cristina Junqueira se tornou um símbolo de inclusão no mercado de trabalho e das mulheres em cargos de direção. Seu maior equívoco corporativo foi justamente em uma entrevista sobre a contratação de funcionários negros no programa Roda Viva da TV Cultura em 2020. Quando foi questionada sobre medidas para a inclusão de lideranças negras no banco, ela disse que não dá pra gente nivelar por baixo. Disse também: não adianta colocar alguém para dentro que depois não vai ter condições de trabalhar com as equipes que a gente tem. Depois não vai ser bem avaliado. A gente não está resolvendo um problema, está criando outro, né? Afirmou na época. Assistindo a entrevista, é possível ver claramente que ela está apenas falando do conhecimento técnico dos candidatos. Ainda assim, houve uma reação negativa nas redes sociais. Com isso, os fundadores da instituição apresentaram um pedido de desculpas e se comprometeram a aumentar a representação dos negros em seus cargos-chefes. Em março de 2021, o banco lançou um programa de recrutamento exclusivo para pessoas negras, além de separar US$ 1 milhão para investir em startups de empreendedores negros. Quem conhece sobre negócios de tecnologia fica impressionado com a capacidade de Cristina Junqueira e seus cofundadores de permanecerem na liderança das estratégias de fintech, com o negócio operando em patamares cada vez mais altos. O fato do Nubank ser visto pelos seus fundadores como uma empresa de tecnologia faz toda a diferença. Sobre a maneira como a Cristina Junqueira pensa no cliente como a parte mais importante da organização. Esta frase diz muito como suas equipes resolvem os problemas, sempre usando tecnologia com eficiência e escalabilidade. Vou te dar mais uma boa dica sobre tecnologia e programação. É o canal Nerd Autodidata. Lá você encontra várias aulas e cursos gratuitos sobre programação. Como é de graça, vale muito a pena se inscrever no canal e conferir o conteúdo. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Como empresas de tecnologia são muito mais abertas à inovação, são empresas que querem que o futuro chegue rápido. É o lugar onde as pessoas fazem o que precisam. Fica claro que pessoas como Cristina Junqueira buscam aprender muito e fazer coisas novas. Ter impacto é o que mais motiva ela. Afinal de contas, foi em busca disso
que ela tomou uma decisão há quase 10 anos. Um grande abraço, não deixe de se inscrever no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo.